Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por sua palavra tão poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 3. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos o que, gente? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, hein? Não diz nos abençoará, não diz que talvez Ele te abençoe, mas diz que Ele já nos abençoou em Cristo Jesus. Porque estar em Cristo é uma identidade que nós temos, uma posição que nós temos, uma natureza que temos. Cristo não é o sobrenome de Jesus, amém? Cristo não é o sobrenome, está falando sobre algo que ele é. Ele é o Cristo. E quando nós confessamos Jesus, quem já confessou Jesus? Amém. Todo mundo aqui é filho de Deus. Quem não era também dá tempo, hoje também é um ótimo dia para começar. Mas em Cristo Jesus, nós temos essa identidade. Nós somos abençoados. Não tem uma opção de Deus que é assim. Guilherme, hoje ele é abençoado. Mas dependendo do que for amanhã eu vou te cobrar, hein? Não tem em Deus essa opção. Mas, pastor, assim, Deus abençoa o erro? Não. Mas eu preciso entender que até quando eu estou errado, tem uma bênção de Deus que eu não estou desfrutando. Porque a bênção é algo que Ele já me deu em Cristo Jesus. Às vezes nós entramos assim num pensamento da vida, assim, cara, se Deus quiser, se eu fizer tudo direitinho, se Deus quiser e der certo, aí eu sou abençoado. Quem já pensou assim? Amanhã, se Deus quiser, talvez, depois de um jejum, de uma oração fortíssima que o pastor vai fazer por mim, vai vendo, uma oração fortíssima, eu vou ser abençoado. Ou, me empresta aqui a chave do seu carro. Não é oferta não, fica calmo, graças a Deus. Pastor, ora pelo meu carro, para o Senhor abençoar o meu carro. E aí eu vou fazer aqui em nome de Jesus. E aí, o carro está abençoado. Aí o Gabriel vai sair daqui, ele vai pegar aqui a Dutra, aqui a 160, 180... estabaca o carro todo, quebra o carro todo. Não, o carro não quebra porque o carro é abençoado, mas ele... Quem consegue entender que a bênção não está para o carro? Não é o carro. Não, essa casa é uma casa abençoada. Amém. Quando a gente veio para cá, por exemplo, ele dedicou, amém, esse lugar, um lugar dedicado, adoração, tal, chorou. Mas o que importa mesmo não é se o carro, ou a casa, ou qualquer outra coisa. O que importa é você. Se você entende que em Cristo você é abençoado. Fala comigo assim, eu sou a bênção. Eu sou a bênção. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você é abençoado. É uma posição, tem que você entender, é uma identidade. Se alguém puxar a tua identidade, se eu pedir assim, ô Thiago, me dá teu RG aí, não precisa dar não, cara. Olha lá, já ia pegar. Ele vai mostrar para mim o número de um CPF que a Receita Federal procura ele. Certo? A nossa identidade espiritual, como nós somos identificados, nós somos abençoados. Nós temos uma bênção. O que eu estou dizendo para vocês nós vivemos a partir de uma identidade, de uma bênção. Tá, coloquei esse ponto e agora deixa eu avançar aqui. Porque, como nós desfrutamos dessa realidade onde você já é abençoado. Não é Deus que tem de vir te abençoar. Ele já te abençoou. Ele já fez disso. Como nós desfrutamos disso? Como nós vivemos isso? A partir do quê? A partir de algo que nós chamamos de fé. Fé é o reconhecimento de algo. Fé é eu assumir que aquilo que está escrito é a verdade sobre mim e agora eu vou viver pela fé. E aí você fala assim, pastor, esse negócio de viver pela fé é muito complicado. Porque eu já tentei fazer esse negócio aí. Eu posso fazer aqui uma pergunta delicada? Quem aqui já fez esse negócio que a gente estava cantando aqui? Tentar andar sobre as águas. Ninguém nunca tentou, né?
Eu tenho alguns amigos que já tentaram. Eu estava lá a gente tinha um grupo, Guilherme, lá na Praia do Recreio. Aí, eu não sei por que a gente fazia aquilo naquela hora. Eram assim, umas coisas assim, meio... Enfim. A gente tinha um grupo que começava 10 horas da noite na Praia do Recreio. Aí só tinha gente assim, meio louca. Tudo bem. Né? A galera que ia no negócio era assim, a galera que estava na praia, usando suas coisas, enfim. Peraí, deixa eu me ajudar aqui. Daqui a pouco começa o Bob Esponja. Bob. Alguém vai desligar aí. Cadê o controle? É sério. Não, agora não é nem o Bob Esponja, é o Jim Kell. Lá vem ele, ai meu Deus. Então, voltou. Puxa vida. Eu estava lá no grupo, lá na Praia do Recreio. E aí tinha um grupo de amigos meus, eu estava falando sobre fé. Cara, olha, tudo é possível aquele que crê. Pensa um pessoal que usava muita coisa, tá, gente? Aquelas coisas que vocês sabem. É mesmo? Então vamos lá agora. Aí correu todo mundo para a água. Eu vou andar. E eu assim na areia, assim, ó. Meu Deus. Resultado, todo mundo molhado, às 2:00 da manhã, um frio. Eles tentaram provar uma palavra, enfim. Mas é um exemplo assim bem prático das vezes que nós tentamos agir com algo mesmo sem entender. Ou que a gente pode chamar de uma fé imatura. Uma fé que ainda não entendeu como se mover naquilo. E eu posso dizer uma coisa para vocês, você nunca tentou andar sobre as águas, graças a Deus. Mas possivelmente você já tenha tentado dar um passo de fé, onde você não obteve os resultados que você queria e você saiu meio molhado da situação. Meio chamuscado, queimado, quase afogado, desesperado, ansioso. Nunca aconteceu isso com você? Você ter começado a orar e você ao invés de acalmar, você desesperou. Ou até mais ousado, quando você tentou dar um passo de fé, eu sou abençoado! E tu foi. E nisso que tu foi, tu bagunçou tudo. Quem já aconteceu isso na vida, alguma vez? Você orou, você creu, você declarou, Deus está comigo e... 15 dias depois, você estava assim, Deus não estava comigo não, cara. Eu não estou aqui, gente, negando, gente, o valor da palavra de Deus. Você, de fato, é abençoado. Você tem todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você já é abençoado. Só que nós precisamos agora aprender a viver uma vida de fé que seja madura. Para vivermos essa bênção e a gente parar de tentar andar sobre as águas e afundar. Parar de viver esse caos, essa bagunça que a gente às vezes vive. Onde você dá um passo de fé hoje e amanhã você está quase morto. Onde você declara hoje que você tem toda a sorte de bênçãos espirituais, só que amanhã de manhã você está assim, não tenho não. Eu não estou vendo. Só aconteceu comigo, não aconteceu com você. Você jamais passou uma noite em claro, com medo das circunstâncias de amanhã. Jamais ficou trêmulo. Será que vai acontecer? Será? Não, está feito. Um papagaio repetindo que está tudo feito. Assim, está feito. Fala comigo assim, fé. Madura. Fé que prevalece. Vamos lá para Hebreus 10. Eu quero te mostrar algo sobre como nós crescemos, como nós nos edificamos nessa fé madura. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma distinção entre a fé da antiga aliança, a fé de Abraão e a fé que nós vivemos. Abraão é um grande exemplo de fé. Mas você precisa entender o seguinte, que o fundamento da fé do Abraão não é o fundamento de fé que nós vivemos. Quem é que já ouviu falar do tal do Abraão? Já ouviu?
que ele viveu, que ele declarou que ele teria um filho, e ele andou crendo nas coisas que não são como se já fossem, e ele não estava vendo, mas ele estava acreditando, e ele estava se fortalecendo, e isso é uma operação toda da fé. Aquilo ali é um grande exemplo, só que o fundamento é diferente. Abraão viveu pela fé, acreditando que Deus iria fazer. Nós vivemos pela fé, sabendo que em Cristo está tudo feito. E esse é o primeiro passo dessa maturidade, entender que em Cristo já está feito. Nós vivemos hoje não pela expectativa de uma promessa de que Deus vai cumprir na sua vida. E eu sei que todo mundo aqui já ouviu alguma palavra, já até recebeu alguma profecia. Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. E é um tal de Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro. Amém, eu creio também no poder de Deus, mas eu quero te adiantar que em Cristo, Jesus já declarou naquela cruz uma verdade que é eterna. Está tudo feito. Apocalipse, na verdade, Jesus vem e a declaração que é feita lá no final de tudo é: está feito de novo. Está em Cristo tudo realizado. Amém. Ou, como Jesus falou, tetelestai, está consumado. Está tudo realizado já. Nada que Deus possa dar para você, ele ainda precisa... Ih, rapaz, eu prometi para o Gabriel um negócio aqui. Está quase na hora, deixa eu fazer aqui rapidão. Como se Deus estivesse atrasado, com falta de planejamento e ansioso. Assim, Deus é tão antecipado que Ele já fez tudo, já te adiantou tudo e já te abençoou. E falou assim: filho, agora é você aprender a viver pela fé nisso. Só que essa vida de fé precisa amadurecer para que a gente pare de passar por tantas coisas que nós não precisávamos passar. Não é a vontade de Deus que a gente experimentasse tantas tribulações, tantas dificuldades, tantos problemas. Mas mesmo assim nós passamos. Em Hebreus 10, eu quero te mostrar algo sobre como nós desfrutamos dessas promessas, ou melhor dizendo, como nós desfrutamos dessa herança. Hebreus 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Glória a Deus. O que está escrito aí? Apeguemos com firmeza a esperança que professamos. Pois fiel é o que? Então eu estou apegado com a palavra, eu agarrei a palavra, eu confesso a palavra, ou como diz o texto, professo a palavra, mas eu preciso agora avançar nisso. Eu preciso agora andar numa fé em que eu não estou somente falando, mas onde eu estou vivendo aquilo. E aí eu quero te levar lá para o versículo 36 desse mesmo capítulo, Hebreus 10, verso 36. Hebreus 10, 36. Existe algo que nós fazemos enquanto nós estamos declarando, enquanto nós estamos orando. Existe algo que nós fazemos. E é isso que eu quero que a gente aprenda. Eu estou aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Já vi pessoas assim: uau, esse homem é incrível. Ele falou assim: estou aprendendo. Nós estamos aprendendo. E é parte o que está nesse versículo aqui, versículo 36. Vocês precisam o quê? Precisam o quê, gente? Perseverar. De modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele... Olha comigo assim: perseverança é fé madura. O que é perseverança? Perseverança é fé mais paciência. Fala comigo assim: fé, mais paciência, igual perseverança. Fé, mais paciência, o quê? Perseverança. Perseverança é fé que amadureceu. É uma fé que permanece. Uma fé que passou. Tiago vai dizer o seguinte, que é de muita alegria a prova da nossa fé, porque ela produz em nós o quê?
Perseverança. Muita perseverança. Capacidade de lidar com o tempo das coisas. Fé, mas paciência. Paciência é essa capacidade que nós precisamos ter para lidar com o tempo. Existem duas armadilhas que nós precisamos evitar. A primeira é de enfraquecer no meio das coisas. Quem aqui já começou a orar por uma coisa e desistiu no dia 2? No dia 2. No minuto 2. Não durou nem um dia. Não durou nem uma hora. Foi apenas o que? Meia hora e... eu sou curado. Eu sou curado sim, daqui a pouco. É como se a nossa capacidade de lidar com o tempo das coisas tivesse reduzida. Você entra na ansiedade porque você fica vendo o tempo passar. Porque eu sei que eu sou curado, mas se eu esperar demais, esse negócio vai acabar me matando. Eu sei que é de Deus para minha vida, mas se eu ficar esperando demais, isso vai acabar se perdendo. Ou você tem medo de ficar velho e não dá tempo de você casar. Ou, e se depois disso tudo a coisa não acontecer, você tem medo da espera? Fala comigo assim, paciência. A palavra que eu posso dizer para vocês hoje sobre como desenvolver uma fé madura, uma fé que prevalece em minhas circunstâncias é paciência. Paciência para perseverar, para se manter, para continuar nas mesmas coisas, para continuar crescendo, avançando naquilo, sem perder ao longo do caminho a sua convicção. É uma palavra meio complicada, porque a maior parte das pessoas está quase sendo que universalmente doutrinada com uma atenção de 30 segundos, que é o tempo do rios. Assim, deu 30 segundos, tua dopamina já baixou de novo, aí tu dá mais uns 30 segundos, e mais 30 segundos, e aí Deus vai te fazer uma proposta de 50 anos. Não, vamos ficar 50 anos nessa palavra. Ótimo, ótimo, ótimo. Excelente, você já é curado, agora permanece nisso. Quanto tempo? Só permanece. E aí acabou minha empolgação de 30 segundos aqui. Não tem a Ana tocando super bem lá na sua casa, declarando que você... Como é que estava cantando mesmo? Ele me faz andar sobre as... Não tem ninguém fazendo isso, é só você, o silêncio e a sua fé. Você ouvindo a sua voz falando das coisas. Você perseverando naquilo que Deus falou. Quando acaba toda a dopamina, o que sobra? Tem que sobrar a fé, gente. Tem que sobrar você perseverando com paciência. Capacidade de lidar com o tempo das coisas. Nós já somos abençoados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já temos todas as bênçãos. Só que as bênçãos estão nos lugares celestiais, estão no Espírito. E você sabe uma coisa que é diferente do Espírito? O tempo. O nosso tempo é aquele que corre aqui no relógio, ó, cronômetro, segundo a segundo, minuto a minuto, hora após hora. E nós ficamos aqui tentando dominar esse tempo. E Deus está nos encorajando agora, é o seguinte, olha, para de ficar preso aqui e olha para cá. Olha para a minha realidade. Quando as coisas vão sair do espiritual, elas precisam entrar no domínio do tempo. Você reparou que Deus, quando Ele cria as coisas dentro de um processo de tempo? Ele criou o mundo. Aí, ao invés de criar árvore pronta assim, terra que produza semente. Quando sabe o que é semente? Você planta e aí você rega. E rega de novo, e rega de novo, e rega de novo. Depois cresce. Aí depois que cresce, você ainda rega. Aí depois dá fruta e rega. Você crê. Você está ali confiante que aquilo ali vai dar um fruto. No tempo certo, sim ou não? Sim. Você está confiante que aquilo ali vai dar um resultado. Mas primeiro você precisa lidar com a paciência, porque Deus criou um mundo com tempo, onde as coisas têm processos, onde as coisas crescem. Eu não consigo, querido, assim, dizer para você assim, ó pastor, será que vai, que Deus não pode fazer instantâneo? Pode, mas até aquilo que é instantâneo tem processo. Até as coisas que são instantâneas tem processo, pode ser acelerado.
O processo pode ser acelerado? Pode. Jesus fala sobre o reino de Deus, é como um homem que plantando uma semente sem saber como, do dia para a noite, pum, cresceu. Mas assim, você sabe que a coisa cresceu, né? Crescer envolve, estava num estágio e foi para outro. Faz sentido? Nós precisamos aprender que paciência é a capacidade de lidar com isso. Tem coisa que vai ser rápido e imediato. Você declarou, o cara levantou e foi maravilhoso. E tem coisa que a gente vai continuar declarando e nós vamos perseverar em paciência, sem medo do tempo passar. Boa parte do tempo nós estamos com medo. Meu Deus, está passando o tempo. Perca esse medo. O amor lança fora o medo. Nós não estamos nos movendo pelo tempo natural, estamos nos movendo por aquilo que é eterno. Eu não estou aqui falando sobre você desperdiçar a sua vida. Pelo contrário, é dar um bom propósito para a sua vida. Afinal de contas, a vida aqui ela é muito curta em relação à eternidade. Muito pequena mesmo. Muito rápido. Assim, ó. Eu estou com 33. E aí, eu estou num plano de... Assim, eu estou trabalhando, tá? Aí eu estou trabalhando até chegar aos 120. Aí eu olho assim, vai dar certo? Eu estou me alimentando direito. Vai dar certo, eu creio, eu tenho minha fé, amém, glória a Deus. Tá, eu vou viver até os 120, ok, O que eu faço nesse meio tempo? Eu estou andando em fé. Mas se eu perder a paciência ao longo do caminho, meu tempo pode ser abreviado, ou pode ser desperdiçado. Paciência é o que vai nos permitir guardar melhor o nosso tempo. Guardar para que as coisas aconteçam sem que a gente perca a força. Deixa eu te mostrar um texto, Hebreus capítulo 6. Eu falei que em Cristo nós temos herança. Mas no Novo Testamento também existem promessas, lembra? Eu falei sobre promessas. O que são as promessas? É aquilo que Deus ele garantiu na palavra dele. Mesmo no Novo Testamento é escrito assim, ó, melhores e superiores promessas. Tem coisas que são promessas. E nós agarramos essas promessas por fé. Mas também por fé e paciência. Hebreus 6, versículo 15. O que está escrito aí em Hebreus 6, 15? Hebreus 6, 15. A maravilhosa história do Abraão. Maravilhoso, uma ótima história. Mas essa aqui talvez seja uma parte meio pulada. E foi assim, depois de esperar o quê? Pacientemente. Abraão alcançou o quê? Promessa. Passe comigo. Esperar. Pacientemente. Tem gente que falou isso já com o coração assim, não quero. Não. Hoje, agora. Sim, fé agora. Fé agora, sim ou não, gente? Sim. Fé declara e está feito. Então por que você está preocupado com o tempo? Já não está feito? Já não está realizado? Não. Está feito. Amém. Como Abraão recebeu a promessa? Pacientemente. Fala comigo assim, paciência. Foi fé? Foi fé. Mas foi fé mais paciência. Perseverança. Manter as mesmas coisas. Tinha um rapaz. Ele trabalhava comigo. Gente, o meu trabalho não era difícil. Te confesso que ele não trabalho. Era assim. Mas assim. Mas eu fazia aquilo com leveza, sabe? Então, eu morava no Rio, eu saía da minha casa até o centro do Rio, e eram horas a fio. E eu ia orando em línguas. Orando no metrô, e vai, porque também só tinha como ir de metrô, porque senão eu pegava mais trânsito ainda, então vamos de metrô mesmo. E chegava até o trabalho. Aí eu chegava, e eu sabia que porque eu estava fazendo aquele trabalho, eu estava ali. Chegava esse meu amigo do trabalho, ele sentava, eu trabalhava numa mesa aqui, ele numa outra mesa assim, do meu lado assim. Era automaticamente, não aguento mais. Era assim, bom dia, não aguento mais isso aqui. Não aguento mais isso. Não aguento mais aquilo outro. E não aguento mais. Aí ele passava o dia, gente, sem brincadeira, ele passava o dia mandando currículo para os outros.
Não aguento mais. Sabe, ele não aguentava mais. Era a confissão dele, ele que ele estava declarando. Mas eu sabia que eu estava ali durante algum período, que eu tinha que fazer um bom trabalho. Precisava de quê, gente? De paciência para crescer e aprender. Eu entrei ali como júnior. Então, assim, eu já sabia que meu trabalho era júnior. Ele tinha que ter paciência para crescer. Um dia eu falei assim, cara, você podia ser um pouco mais paciente, né? Não, mas eu quero isso, aquilo, outro. Quando é que eu ganho sei lá quanto? Eu falei assim, rapaz, a gente começou aqui tem alguns meses, pô. Você nunca tinha trabalhado na sua vida. E você já quer ser assim, o gerente, o gestor do setor. Eu não estava duvidando da fé dele, de que ele seria, de que ele é um gestor. Eu estava falando o seguinte, cara, isso é maravilhoso, mas paciência. Paciência para que aquilo que já está no espírito se manifeste no natural, para que atravesse o tempo das coisas. Nós declaramos coisas que envolvem tempo. E tempo envolve muitos outros detalhes do mundo. Eu preciso aprender que mesmo quando a coisa é acelerada, eu preciso lidar com o tempo. Para que eu possa viver como Abraão viveu pacientemente, alcançar a promessa. Eu já tenho a garantia, eu já tenho o título de que aquilo é meu e que vai se manifestar. Mas eu preciso agora não perder o título ao longo do caminho. É aquela velha história, plantou a semente, espera a semente crescer. Não arranca da terra para ver se está bom, não. Deixa lá e deixa regando, declarando as mesmas coisas. Para eu fechar, tem uma história do Antigo Testamento, que é a história de dois homens chamados Josué e Caleb. Eu não vou abrir, porque eu tenho ainda mais 2 versículos que na verdade são uma profecia. Eu não vou abrir. Mas Josué e Caleb, eles eram 2 espias que tinham como objetivo conquistar uma terra que foi prometida aos pais deles. Ou seja, eles tinham uma herança de uma promessa. Quem está conseguindo entender aqui? Assim como eu e você somos herdeiros dessas coisas. Eles tinham que ir lá só tomar posse da coisa. Amém? Amém. E nós tomamos posse de tudo que é nosso em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Certo. Na hora que eles foram tomar posse, a primeira vez, eles foram lá, visitaram, viram que era maravilhoso, tudo muito gostoso, voltaram, os companheiros dele começaram a falar o seguinte, olha, não vai dar certo não. Difícil, muito caro, complicadíssimo, e, cara, gente, eles eram muito grandes, a gente era muito pequeno, eu me senti um pão. Quer dizer, como é que ele falou? Eu me senti um garfanhoto perto deles, eles eram muito grandes, muito bonitos. Não vai rolar, não. Certo, Deus ouviu aquela conversa e aquela conversa terminou o seguinte. Bem, gente, já que vocês não querem chegar, vocês vão ficar 40 anos aí. Josué e Caleb não estavam nesse mesmo pensamento. Eles estavam assim, não, vamos lá. A gente vai conseguir agora, é hoje. A gente vai lá, pode fazer o planejamento, a gente vai possuir aquela terra. Ah, tem guerra. É isso mesmo, a gente nasceu para fazer guerra, tá tudo certo. Eu herdei uma guerra, cara. Eu vou lá fazer minha guerra. E eu vou vencer a minha guerra. E tá tudo certo. Beleza. Eles estavam nesse posicionamento. Os amigos dele não estavam. E todos os amigos dele concordaram o seguinte, não dá para ir. Não vamos. Aí passou isso pro povo inteiro, todo mundo falou o seguinte, não dá para ir. Ok, não deu para ir, 40 anos no deserto. Como ficou Josué e Caleb? Como eles dois ficaram? Como é que eles ficaram? Você pode dizer para mim o seguinte, eles devem ter ficado revoltados, então. Não quero mais nada também, não. Não quero saber. Abandone isso para lá também. Não. 40 anos de deserto, sabe o que eles fizeram? Paciência. Senta e espera. 40 anos depois. Chegam eles lá. Isso porque já tinha passado mais 5, né? Para chegar até lá. Então assim, já eram 45 anos. Chegam eles lá. O Caleb vira para o Josué e fala assim, Josué, então, a mesma disposição que eu tinha antes, eu tenho agora. A mesma vontade que eu tinha antes, eu tenho agora. A mesma fé que eu tinha antes, eu tenho agora. O tempo passou, a fé deles não mudou. Sabe o que foi isso? Paciência. Amém. Paciência guarda a nossa fé, guarda a nossa força, nos guarda para atravessar o tempo, sem desesperar, sem cair em ansiedade. Amém.
Deus tem uma solução para alguns dos nossos problemas ansiosos. Paciência. Vê o que Deus está vendo. Para Deus já está feito. É só você sentar e continuar firme. Já está sendo feito. Está tudo acontecendo. Nada disso vai me impedir. Eu continuo avançando. Quem está conseguindo entender? Amém. Vamos lá para Hebreus 10 de novo. Oxe, tem 3 minutos. Vocês estão bem? Amém. Ah. Você não perde a fé ao longo do caminho, você se fortalece. Hebreus 10. Nós estamos no versículo 36, lembra? Vamos para o versículo 37, para o 38, para o 39 agora. Versículo 36 vai dizer o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aleluia. Versículo 38. Mas o meu justo viverá pela... E se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39. Nós não somos dos que retrocedem e são o quê? Quem nós somos? Os que prevalecem. Persevera. Continua. 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 Ao longo do caminho vem um monte de coisa. Eu queria ter tempo para falar sobre tudo isso, mas, seja livre da culpa. Fala comigo assim: eu sou livre da culpa. Pastor, eu comecei a declarar, mas no meio do caminho eu errei, eu pequei. Eu errei. Eu baguncei tudo agora, né? Nossa, cara, fiz uma bagunça. Voltei lá para o zero. O que já teve essa sensação? Errei, eu estava na minha vez na fila e agora eu voltei lá para o começo da fila. Seja livre da culpa. Amém. Em Cristo Jesus... muito bom. Nem eu te condeno. Seja livre disso. Em Cristo Jesus, quando você é... preciso falar isso. Não tem uma listinha no céu das vezes que você errou. Não tem essa lista. Pensei que deixasse fazer. Tem um anjo do meu lado anotando. Um anjo. Muito bom. Um anjo no céu que está anotando tudo para no dia do arrebatamento passar do telão tudo que eu fiz. Não tem telão também. Graças a Deus. Jesus não está levando em conta os nossos pecados. Glória a Deus. Não tem telão. Quando você errou, você não voltou para o fim da fila. É só você falar assim: Pai, eu recebo do teu sangue. Eu recebo do dom da justiça. E você continua no lugar que você estava. Está tudo certo. Seja livre da culpa, porque ao longo do caminho, você vai estar perseverando, vai vir aquele bombardeio. Vai vir o problema de igreja. Meu Deus, o problema de igreja, então. Eu estava firme na fé, cara. Eu estava perseverando, estava crendo. Aí fulano fez tal coisa, aí pronto. Aí bagunçou tudo no problema de igreja. Graças a Deus também que... Glória a Deus pela igreja, amém. Obrigado, Senhor, pela igreja e pela comunhão. Mas a fé é sua, você pode perseverar nela, amém. Glória a Deus, amém. Aí ao longo do caminho você começou a declarar que você é curado, o sintoma aumentou, Guilherme. Eu falei que eu era livre. Eu contei que o testemunho da enxaqueca, né? Acho que o Davi tá. Eu não sei quem estava nesse dia. Eu fui curado de uma enxaqueca assim, muito grave. Eu tomava. Enfim. Graças a Deus aquilo nunca mais aconteceu, mas teve um dia. Você sabe aquele dia que a pressão aumenta? Sim. Tudo que podia dar errado, dava errado. Eu estava indo para Volta Redonda, a serra fechou, o cartão bloqueou. Assim, tudo. Eu olhei assim, não é possível. Eu devo estar com o magnético errado aqui. Alguma energia trocada passou. Como diz o pessoal, parece que o planeta tal alinhou com alguma coisa estava dando errado naquele dia. Inferno. Eu estava lá orando, tudo dando errado. E aí, eu comecei a sentir aquela dor aqui, ó. Aí aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Aí eu falei assim, essa enxaqueca não vai voltar.
E a dor foi aumentando. Aí, eu não sei quem me deu um comprimido assim, desse tamanho de anestésico. E eu assim já... E eu tomei o comprimido. Você sabe o que aconteceu? Nada. Continuou a dor aumentando. E a dor aumentando. Isso tinha uma dor terrível. Falei assim, pronto. Vou ter que ir no médico agora. Chama o SAMU. Chama o SAMU. Liga para o Unimed. A Unimed não funciona mais. Tudo ali aumentando. Toda a pressão aumentando. Você sabe o que eu fiz? Perseverei. Eu sou curado. Amém. A enxaqueca não vai voltar hoje. Hoje eu permaneço. Sabe, na hora que você decide perseverar, tudo vai vir contra você. Mas nós estamos guardados naquilo que Deus diz. Amém. Versículo 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem são salvos. Nós não somos aqueles que são destruídos. Nós não somos esses. Nós somos aqueles que perseveram, que continuam, que prevalecem. No Antigo Testamento, e eu quero declarar isso sobre todos nós, há um sinal no Antigo Testamento. Um rei havia falhado e por alguma ocasião ele viveu naquela circunstância e ele recebeu uma cura. Está lá em Isaías 38. A Bíblia diz que quando o profeta foi falar com ele, o profeta deu um sinal. Ele perguntou assim, profeta, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? O profeta falou assim para ele, olha, você está vendo aquele relógio ali? O tempo vai voltar para você. Esses 15 minutos que aconteceram aqui, o relógio vai voltar 15 minutos para você. Só para você entender que aquilo que aconteceu foi removido da sua história, que o tempo que você parece que você perdeu, você não perdeu. Então, amados, enquanto nós estamos em fé, nos guardando em paciência, você não está perdendo tempo, as coisas não estão sendo desperdiçadas. O tempo não está passando e você está se perdendo. Você está sendo preservado em perseverança com a palavra de Deus. Essa é a verdade ao nosso respeito. Persevere, persevere. O que eu falei sobre a fé amadurecida no começo? Pastor, eu afundei. Deixa eu voltar lá no testemunho do pessoal. Eles entraram na água. Eles eram muito loucos. Muito loucos. O povo louco. Era protótipo da expansão do reino. Você acha que é meio estranho, tu não viu nada lá. Era um lugar muito estranho. Para você ter ideia de fazer um culto no salão de hotel. Meu Deus do céu, eu ficava assim, toda vez que o culto acabava, o culto não acabava. Eu ficava assim, meu Deus, por favor, nos ajuda, Senhor. Vamos pagar a multa de novo. Eles saíram daquela água molhada. Você sabe o que eles fizeram? Não rolou hoje. Amanhã a gente tenta de novo. Amanhã eu vou dar outro passo de fé. Precisamos de uma fé que seja assim, gente. Fé madura. O Pedro começou a afundar sobre as águas. E que Jesus fez? Não, eu vou te ajudar, estou te resgatando. Mas, assim, você sabe que ele continua andando em fé, né? Fala comigo assim, perseverança. Paciência. Estamos crescendo em paciência. Feche seus olhos. Você talvez tivesse alguma crise. Muita gente tem essa crise aos 20 e poucos anos de idade. Alguns mais tarde, ou quando você faz aniversário, que é aquela crise assim. O tempo está passando, estou ficando velho, nada está acontecendo. O tempo está passando e eu não estou vendo as coisas melhorando. Quem já teve essa crise aí? Feche seus olhos aí. Hoje é o dia de nós desfrutarmos de paciência. Paciência não é uma coisa que vem do céu, não. Eu não quero que você feche seus olhos para pedir paciência para Deus. Mas que você reconheça que paciência é um fruto do seu espírito. Está aí dentro já. Eu acredito que o fruto do espírito é para alimentar a nossa alma. O primeiro lugar onde a nossa alma do espírito para a alma ali, para você alimentar ali, para a tua alma inquieta receber paciência. Eu estou aprendendo. Eu estou crescendo. Eu continuo declarando, eu continuo orando. Eu não parei. Eu não retrocedo. Então, com seus olhos fechados, eu quero que você peça ao Pai
para que por meio do Espírito Santo você reconheça que tem um fruto de paciência no seu coração. Você que chegou aqui com alguma ansiedade, em nome de Jesus, seja livre de todo jugo de ansiedade. Você que chegou com algum medo do tempo passar e as coisas não acontecerem, nós quebramos isso hoje em nome de Jesus. Você é como Caleb, o tempo passou, a idade mudou, mas sua fé não mudou. Sua fé ainda é a mesma força de antes, a mesma intensidade de antes. Veio um monte de coisa para bombardear sua fé, mas você não se perdeu. Era para você ter jogado tudo pro alto, mas você não jogou. Você aprofundou. Deus, eu errei de novo. Oi, Deus, sou eu de novo aqui. Deus não tem problema com a sua insistência. Ele já te deu todas as coisas. Ele quer mesmo que você aprenda. Nós já estamos fechando. Confio. Eu tenho convicção de que essa palavra é para cada um de nós hoje. O tempo está voltando. Coisas que estavam perdidas no tempo estão. O tempo não foi perdido, não foi desperdiçado. Pastor, o relógio não vai voltar para mim. Cara, você está guardado em paciência. Confio no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jerusalém, estão os montes, assim ao Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus forte. Amém. Os joelhos erguam as mãos, pois o Senhor é Deus forte. Você consegue ver você permanecendo? Perseverando. Aleluia! Sabe, posso dar um testemunho para vocês? Uma vez eu estava orando e era aquele tipo de resposta que você precisa para amanhã, sabe? Amanhã. Quem quer amanhã, né? Literalmente. Aquelas respostas nós precisamos para ontem e aquelas coisas e tal. Eu falei assim, pai, tá pronto, tá feito. Mas eu percebi que eu me pegava assim. Nunca aconteceu isso com você, você fica olhando assim. Mudou. Ah, passou. Nunca aconteceu isso com você, né? Eu estava nessa situação. Assim, pega esse relógio. Eu peço fazer com que eu tire esse relógio de você. Aí eu peguei e tirei o relógio. Eu tinha um relógio assim, um watch da vida. Tirei o relógio. Deixei o relógio, falei assim, eu não quero olhar relógio. Aí comecei a olhar no celular, falei assim, não quero ter meu celular. Deixa eu fazer as coisas que eu tenho que fazer. Paciência. Parei de ficar tentando ali no tempo. Comecei só a agradecer. Toda vez que vim em pensamento, obrigado, Pai, pelo feito. Obrigado pelo feito.
Estou descansando, está tudo certo. Não vou ficar andando no relógio, passou os dias, eu sem relógio, sem hora, sem nada. Eu falei assim, cara, eu não vou ficar olhando para isso. Eu vou realmente confiar, está tudo certo, eu prevaleço, não estou com medo disso, não estou com medo do tempo passar e a coisa dar errada, não estou com esse medo. Mas eu precisava tirar aquele relógio naquele momento. E aí, acho que passou alguns dias, eu orando e tal, peguei o celular de volta. Fui resolver alguma coisa e falei assim, eu não estou com medo, eu não tenho medo de olhar para esse negócio também. Quando eu fui olhar, a coisa já tinha acontecido. Estava tudo resolvido, o romper que precisava já tinha acontecido. Eu saí da tentativa de controlar o tempo para andar em paciência. E o romper veio. Faz sentido? Vamos colocar de pé.